Irmãos e irmãs, como falei, nesta liturgia de hoje, temos encontro marcado com duas mulheres bem diferentes, opostas até. Uma é já uma velha rainha que viveu bastante anos. A outra é uma jovenzinha de 12 anos. Conhecemos bem a rainha. Jezabel é a esposa do rei Acabe, do tempo do profeta Elias, quer dizer, 900 anos antes de Jesus Cristo. Essa mulher é de origem pagã. O rei de Israel a escolheu como esposa, mas as consequências foram catastróficas. Ela trouxe consigo centenas de padres, de sacerdotes do Baal, a divindade de Canaã, aquela que existia antes da chegada dos hebreus na terra prometida de Canaã. Ela introduziu centenas de sacerdotes de Baal para que o povo aderisse muito mais a Baal do que a Yahvé em Jerusalém, que está separado agora do reino do norte de Acabe. Então, isso não foi suficiente para Jezabel. Pouco tempo antes da cena que está lida hoje, ela mandou matar todos os sacerdotes de Yahvé. Um só escapou, Elias. E nós escutamos alguns dias atrás como Elias desafiou os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, propondo um sacrifício, e vamos ver qual é o Deus que vai reagir às nossas invocações. Quando Yahvé reagiu, fazendo cair o fogo do céu sobre o sacrifício oferecido por Elias, enquanto Baal não respondeu a nenhuma das invocações, danças nem gritaria dos seus sacerdotes. Elias fugiu. Ele sabia que Jezabel o tinha jurado de morte. Foi depois daquele acontecimento que Elias fugiu para o deserto, entrou na gruta do Monte Horebe e lá teve aquele encontro tão marcante com Deus. O Senhor passou, mas não num terremoto de violência, nem numa tempestade, nem num vento capaz de desenraizar as maiores árvores, no murmúrio de uma brisa leve. Deus passou. Só que Jezabel não terminou as suas malandragens e perversidades. O rei Acabe, esposo de Jezabel, quis adquirir uma vinha de uma família ao lado da propriedade da residência do rei. Até que Acabe foi educado com Nabote, o proprietário da vinha, mas pedir a um camponês de Israel a sua vinha é como pedir sua terrinha a um homem da roça aqui no sul do Pará. É a herança dos pais. Como que vou entregar a minha vinha? Até em troca de dinheiro. Nabote recusa esta coisa. Herança se recebe pelos pais de Deus. É uma barbaridade em Israel oferecer assim, só para dinheiro, sua herança se não tem uma necessidade urgente. Quando Jezabel soube que Nabote tinha respondido deste jeito ao esposo, ao rei, bela figura direito fazes, Acabe, eu te darei a vinha de Nabote. E ele arquitetou aquele processo falso, hipócrita, em que dois homens acusaram Nabote de blasfêmia. Ele tinha blasfemado o rei e blasfemado a Deus, ele devia ser apedrejado. E ele foi.
ele foi. Isso se chama brincar de ser Deus. Foi o jeito de Jezabel desde o início. Ela zomba de Yahvé, o Deus do povo de quem ela foi feita a rainha. E ela brinca de ser Deus, com direito de vida e de morte sobre quem ela quiser, perversidade num tribunal. E depois se aproxima do marido dizendo: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Se parece muito, não sei se você percebe, é marca de água com o processo de Jesus, com toda a mentira que caracterizou o processo de Jesus, a sua condenação, a sua paixão, sua morte e, finalmente, a vitória de quem o matou. Ele está morto. Bem ao oposto de Jezabel, temos aquela menina brasileira, Albertina, que em 1919, quer dizer que daqui para um ano vamos celebrar o centenário, aos 12 anos, Albertina, como aquela menina Maria Goretti, alguns anos antes apenas, mas não no Brasil, na periferia de Roma, recusou ser estuprada por um primo. Não cometa este pecado! Ela preferiu morrer do que viver sem Cristo. É isso o martírio. É um amor a Cristo tão forte que tu és capaz até de perder tudo, de deixar tudo para ganhar a Cristo. A história da igreja é feita da história de muitas meninas. Claro que a mais famosa é a nossa Santa Inês, aí do 3º século depois de Cristo. A mesma lógica, a mesma dignidade, a mesma consciência de ser templo do Espírito Santo e que não vou entregar o meu corpo apenas para satisfazer um ser humano perverso que não sabe dominar os seus instintos e não escuta sua consciência. Albertina já é bem-aventurada e já se começa a falar da canonização dela. Eu acho que no próximo ano, ano do centenário, Deus nos concederá esta graça. Eu peço isso a Deus, pois de verdade estamos numa sociedade tão erotizada que não é fácil para as nossas jovens manter sua dignidade inteira. Não se trata de divinizar a virgindade física, mas também não se pode jogar para a lixeira a sua inocência, a sua pureza, a sua identidade de menina que pertence a Deus, porque não foi oferecida a ninguém até então. Está entendendo? Não é fácil hoje seguir a Cristo. Mais fácil seguir a Jezabel do que seguir a Albertina. Mas na realidade não é nem fácil nem difícil ser cristão. Como os jovens aqui sabem muito bem. Não é nem fácil nem difícil. Então é o quê? É divino. É de Cristo em nós. É de Cristo em nossa carne. A nossa vida é entrega a Ele, especialmente pelo batismo, especialmente pela Eucaristia, especialmente pelo perdão que recebemos sobre todos os nossos pecados. Isso liberta o coração, o que Jezabel não soube fazer. Uma menina de 12 anos, brasileira, soube fazer, acolheu esta graça e ela se alegra para sempre com aquela que a mãe a acompanhou até o seu falecimento. Que Deus nos dê esta graça de saber quem somos para Deus e quem Ele é para nós. Amém.